Então, vamos lá, né, gente? É, bom, boa noite, né, a todas e todos. É, tava pensando aqui que legal que a gente está terminando o Totem Tabu, né? Pensando quem tá com a gente desde o começo, assim, que bacana que a gente passou por todos esses textos, né? Eu tô com uma sensação, assim, claro que a gente vai continuar, né? Mas tô com uma sensação, assim, cara, a gente passou pelos grandes textos lógicos do Freud, por todos eles, né? Quer dizer, pelos principais, ao menos, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e bacana que a gente fez. O fato de a gente ter tido a paciência É, e ter seu lençol tido, tá aqui. né, assim, a coragem de enfrentar esses textos. Então, fico bem feliz. Bom ter vocês. E hoje a gente vai terminar com a apoteose, com a grande teoria da passagem da natureza para a cultura, para a grande teoria. Eu acho que essa imagem, esse mito que o Freud vai se utilizar para falar sobre a passagem da natureza para a cultura, mas também o fundamento psíquico da humanidade, de certa forma, acho que são as duas coisas, tanto uma espécie de fundamento, o fundamento psíquico da humanidade, quanto a essa passagem da natureza para a cultura, né? Porque o mito do pai da horda me parece representar as duas coisas. Então a gente, né, vai passar por ele hoje com essa parte final. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, a gente pode discutir depois, é como esse mito do Totem Tabu tem implicações profundas para a história da psicanálise. É interessante como depois a gente vai estudar, né, quem for para a psicanálise lacaniana, essa ideia vai ter implicações profundas no pensamento do Lacan, em relação a uma série de conceitos que o Lacan vai desenvolver depois. Noção de gozo, enfim, de fantasia fundamental, tem uma série de coisas que depois aparecem na psicanálise e tem a ver com essa ideia do Freud em relação a esse mito que explicaria justamente o fundamento psíquico da humanidade e a passagem da natureza para a cultura, né? Vamos encarar esse último ponto. Não sei, né? Acho que até aí já perguntou, né? Se vocês já tinham lido alguma vez essa parte do Totem Tabu. Não sei se alguém já tinha lido. Não sei se. Uma pergunta que eu sempre faço para quem fez psicologia, se vocês leem esse texto todo ou leem uma parte dele. Isso, fiquei pensando um pouco nisso também. Porque essa história do mito né, do pai da horda, do assassinato do pai, que eu acho que no senso comum é algo que é bastante conhecido da obra freudiana. Mesmo pessoas que nunca leram Freud, ou já ouviram falar do Freud, já ouviram falar desse mito, ou dessa ideia. Parece uma ideia que circula bastante, né, mesmo que a pessoa não tenha lido o Totem Tabu necessariamente, mas é uma ideia que circula. Então, interessante a gente passar pelo texto e não sei se alguém já tinha lido alguma vez, teve algum outro insight relendo, mas enfim, né, são questões que a gente pode deixar para depois também, vamos lá, né. Bom, última parte do texto, a parte 4, né, a mais longa, chamado Retorno do Totemismo na Infância, né, na edição aqui da Companhia das Letras. Esse é o nome, esse é o título, né. Bom, qual que é a preocupação do Freud aí nessa primeira, nesse última parte, mas na primeira parte da parte 4, né? O Freud vai pensar, bom, a gente está falando muito sobre feminismo e exogamia, só que ainda a gente precisa responder uma pergunta que parece fundamental para o Freud, que está justamente na origem, ou na causa, ou melhor, quer dizer, na origem dessas duas instituições, porque o Freud vai pensar assim, olha, a gente sabe que tanto o totemismo, essa ideia do totem, né, esse totem que representa, ou que é uma espécie de um ancestral de um determinado clã, que define um grupo, e o que parece ser uma consequência do totem, que é justamente a exogamia, você forma grupo,
porque você tem uma espécie de um ancestral, você tem um animal que você não pode nem comer esse animal, essa é a primeira regra, lembrem, né? A primeira regra é não podemos comer esse animal. E a segunda regra é não podemos casar com ninguém ou ter relações sexuais com ninguém que faz parte do mesmo totem, do mesmo grupo totêmico. Então, Freud vai ver assim, olha, falamos disso, sabemos que isso me parece universal, se encontra em N sociedades, o Fraser descobriu isso, vários antropólogos perceberam que isso tem muitas sociedades, talvez todas, mas a questão que ficou para o Freud é a gente precisa tentar entender a origem disso, como é que tanto o totemismo quanto a exogamia surgem nas sociedades humanas. Para fazer isso, o Freud vai justamente fazer uma espécie de retomada das discussões da antropologia da época dele sobre as duas questões. Então, é uma coisa que a gente estava falando antes de começar, que é uma coisa muito do Freud, eu acho que de grandes autores, que ele limpa o terreno. A gente, né, tinha uma professora na sociologia que falava sobre limpar o terreno, né? Quer dizer, para a gente responder a questão, a gente precisa saber o que está sendo discutido no campo. O que foi descoberto até agora, né? Então, Freud vai passar pelas teorias na sociologia, na psicologia, principalmente na sociologia, na psicologia e na antropologia, né? Quer dizer, antropologia e sociologia estavam muito próximas nessa época, para tentar entender qual é a origem dessas coisas. Por quê que tanto esse costume de se ter um totem que faz grupo, quanto essa ideia de que eu tenho que casar com pessoas que não são do meu grupo, como é que eles existiram, passaram a existir, qual a sua razão de existência, sua função, tem vários termos para isso. Né? Então, Freud vai percorrer um longo caminho, né? Trazendo uma série de antropólogos como fonte, né? O MacLennan. A MacLennan é um antropólogo interessante, ele vai desenvolver a teoria do rapto de mulheres. Ele vai dizer assim, olha, a exogamia existe porque antigamente, nos tempos primevos, os casamentos eram sempre resultados de rapto de mulheres. E um resquício primitivo dessa coisa do rapto de mulheres, mesmo que foi proibido, né? Isso foi proibido em um certo momento da história da humanidade, mas um resquício ficou. A partir de então, os povos passam a buscar mulheres fora do grupo, porque antigamente, lá nos primórdios, se raptavam mulheres fora do grupo. Essa é uma teoria bem famosa da antropologia do século XIX, teve N consequências para os estudos de parentesco. É bem interessante. O Freud fala, né, ele lembra dessa teoria do MacLean, mas ele é assim, não, mas essa teoria é um tanto estranha, não dá para saber se de fato no início dos tempos as relações se davam por rapto de mulheres, é uma coisa muito contestável, né? Então ele vai passando de autor por autor, então ele vai falar do MacLean, depois ele vai falar do Raleigh, que tem as características fundamentais do totemismo, né? E aí, o Freud vai falar assim, bom, na sociologia, na psicologia, se pensaram essencialmente duas teorias sobre a origem do totemismo. Duas ideias fundamentais que podem explicar a origem do totemismo. Essa ideia é que você tem um animal que representa um grupo e que produz, que faz grupo, cria fronteiras entre grupos, né? Ele vai falar de uma origem, ele assim, tem um pessoal lá da psicologia que vai pensar, que ele vai chamar numa origem nominalista do totemismo. O que ele quer dizer com origem nominalista? O pressuposto é simples, a ideia é de que passaram a escolher animais para representá-los para diferenciar um grupo do outro. Então, assim, se estabeleceu um tipo de relação entre grupo e um animal sagrado, porque isso implicava num processo de diferenciação com um grupo que não era o teu. Então, você não é do meu grupo, então eu sou o grupo da cobra, tem o ancestral cobra, é o nosso parente lá, né, lá do passado, e tem o grupo do tigre, digamos assim, né? Então, justamente por essa nominação que produz diferenças, estabeleceu relações de identificação com esse totem. Então tem uma série de teorias sobre isso. Talvez porque no início dos tempos era uma pessoa que tinha o nome de um animal. Então se estabeleceu essa relação. Ou porque escolheram um animal porque era diferente mesmo, então era um mecanismo de produzir diferença olhando para a natureza. Você olha para a natureza, tem dois animais diferentes, e ali você consegue criar uma relação de diferença entre dois grupos. Então tem uma série de teorias sobre isso. Queria
vai chamar de uma teoria nominalista. Mas o Freud vai dizer, olha, essas teorias são muito difíceis de ser comprovadas ou provadas, e elas explicam muito pouca coisa. Né? Quer dizer, o fato de o totem existir para produzir uma mínima diferença não fala muito sobre a função disso, a função social disso. Por que que isso se manteve na sociedade? Quer dizer, parece um argumento muito frágil para o Freud, né? Ele vai falar do Andrew Lang também, que é um missionário, antropólogo super famoso e tal. Enfim, ele passa pelas teorias nominalistas, depois ele vai para o segundo tipo de teoria, que ele vai chamar das teorias sociológicas, né? Ele vai dizer assim, olha, tem um outro grupo de pessoas, de sociólogos, aí ele vai falar de um grande sociólogo, do pai da sociologia, que é o Emile Durkheim, um dos pais da sociologia, na sociologia enquanto disciplina, que é o Durkheim. Durkheim tem um livro muito famoso que foi publicado no mesmo ano que o livro do Freud, que o texto do Freud, chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, do livro do Durkheim. E o Durkheim tem uma tese, grosso modo, é muito mais complexo que isso, tá? Mas o Durkheim fez assim, olha, qual que é a função da religião nas sociedades, ou a função do sagrado nas sociedades primitivas, e nas sociedades do mundo civilizado, né? Do mundo europeu. Ele vai dizer assim, no limite, Deus é uma espécie de representante metafórico da comunidade, ou do princípio da comunidade. Então, ele vai dizer assim, olha, por que as pessoas têm um Deus? Por que as pessoas fazem rituais religiosos? Porque religião, se você pesquisar a origem etimológica da religião, tem a ideia de religio, que é de religar, né? A etimologia da palavra religião tem a ver com uma certa ideia de religar, né? Religar o quê? Ou de relembrar uma certa ideia de que o que importa para as sociedades é se manter junta, se manter coesa. Então, as religiões teriam um certo papel social de relembrar as comunidades ou as sociedades de que elas dependem, as pessoas dependem umas das outras, então elas têm esses momentos de comunhão, ou esses momentos religiosos, momentos de sacrifício, em que elas criam uma imagem divina, um certo Deus, e esse Deus é uma espécie de metáfora para a sociedade. O que está sendo venerado por Durkheim, na verdade, é a sociedade. O Deus é uma metáfora para a ideia de que, para a gente poder, uns dependem dos outros. Né? Uns dependem dos outros em vida coletiva. Então, essa seria a função da religião, e essa seria a função do totem, para o Durkheim. Então, o totem passou a existir, uma espécie de uma forma primitiva de religião, não primitiva, uma forma elementar de religião, porque são ideias distintas. Aí o Durkheim vai falar assim, bom, pensando em termos funcionalistas, né, qual é a função disso, nada mais é de que esses rituais existem, os rituais de sacrifício, de você alimentar o totem, como momentos em que a sociedade se lembra o porquê ela está junta, o porquê é preciso se manter junta, né, se manter coesa, se manter enquanto um núcleo social. Né? Quer dizer, a sociedade é o que é venerado por Durkheim. Né? Aí o Freud lembra dessa teoria do Durkheim, o que seria uma explicação meramente sociológica, não tem nada de psicológica ou psíquica aí, né? nesse ponto. Aí, bom, o Freud vai dizer assim, bom, essa explicação me parece, né, assim, até parece interessante, mas tem problemas. Diz assim, olha, não sei se os primitivos seriam tão racionalistas assim para pensar a religião uma metáfora que representa uma série ele vai falar que bom essa ideia não se aplica a todas as sociedades, né, etc. Né? Ele vai fazendo uma série de objeções aí. Né? E aí tem um terceiro grupo de teorias que ele vai falar em relação ao orientativo, são as teorias chamadas psicológicas, que da qual ele, de certa forma, faz parte, o próprio Freud faz parte. Né? Seria a origem psicológica do totemismo. Enfim, aí ele vai falar um pouquinho do Fraser, né?
Aí tem uma questão que é interessante em relação ao totemismo, é sobre a questão de que os selvagens não saberiam, os selvagens, os primitivos não saberiam a origem da fecundação, a origem da vida, no sentido da reprodução humana. Né? Então, assim, olha, tem grupos na Austrália que acham que as mulheres são fecundadas pelo totem em um certo lugar, né? Porque os selvagens têm muita dificuldade de pensar sexualidade, porque, né, quer dizer, tem todo um pressuposto evolucionista no pensamento do Freud, né? Então, uma série de fantasias que vão justamente tentar dar conta do problema da reprodução humana, né? Então, justamente é por isso, então os totens seriam uma espécie de pai, de genitor do clã, né? Então, assim, olha, tem uma sociedade que pensa que as mães são fecundadas pelo totem ou pelo lugar onde os espíritos do totem vivem. Então, o que isso implica para essas sociedades? Implica que essas sociedades achem que o totem é o genitor deles. Não é só o ancestral passado, mas uma espécie de pai, né? Então, logo, você não vai comer o próprio pai, né? Quer dizer, assim, justamente por isso que você não come o totem, e justamente por isso que você não transa com os membros do seu clã, porque são todos irmãos, né, em relação ao totem. Então, você casa para fora. Quer dizer, essa seria uma das teorias Sabe que o ele que vai que eu encontrar lá. pensei quando eu vi Diga, isso Thaís. do totem que fecunda as mulheres, o que eles imaginavam? Eu pensei que era muito parecido com o cristianismo. Porque é basicamente a mesma coisa, né? No sentido do Espírito Santo, que fecundou uma mulher que não teve relação sexual e nasceu Jesus. Tá, mas isso em relação a Jesus, né? Não em relação a todo mundo. Não, ao cristianismo, a questão do mito. Não, sim, mas isso não seria uma explicação, por exemplo, Ah, não, uma não ordem explicando. sociológica. Ah, não, não explicando, mas eu lembrei que pareceu que era uma narrativa muito semelhante. Num primeiro Não, momento eu pensei, nossa, nada a ver, de onde tiraram isso? E depois eu pensei, ué, mas parece que parece com essa aqui outra que eu mas lembro. tem várias sociedades que têm a explicação da fecundação enquanto um espírito que entra na mulher, ou um espírito de um morto, por exemplo, de alguém que já morreu de um ancestral que reaparece no mundo através da concepção. Tem várias sociedades, na Melanésia também tem sociedades que pensam a fecundação nesses termos. Então, eles não fazem nenhuma relação entre a concepção e questões biológicas, né, de concepção no sentido do esperma. Lembrou tem um texto, tá um parênteses, tá, gente? Já vai chegando no Freud. Tem um texto de antropologia que eu amo, que é do Malinowski, que é um antropólogo polonês. Ele tem um texto chamado Baloma, dos espíritos Baloma. Ele trabalhou com povos da Polinésia. Os Balomas são espíritos que são de ancestrais do grupo, né, de um povo que ele trabalhou, com os trobriandeses. Os trobriandeses é o grupo que o Malinowski trabalhou. E os Balomas são espíritos que fecundavam as mulheres. Então, eles achavam que a vida nascia desses espíritos que entravam na barriga das mulheres. Só que para a criança poder se desenvolver, homens teriam que, de tempos em tempos, transar com as mulheres para injetar esperma nas mulheres, o esperma seria a matéria-prima para a construção do feto. Quer dizer, a concepção viria do espírito, só que para a criança poder nascer, de tempos em tempos, os homens, não precisava ser o marido dela, poderia ser outros homens, teriam que transar com ela para o bebê ir sendo gestado aos pouquinhos. Mas só que a concepção não vem do esperma para os trobriandeses, quer dizer, são os baloma, né? Então, tem várias sociedades que têm isso como princípio, assim, é uma coisa que é relativamente comum, na verdade. Quando eu li isso, eu pensei, vou ter que perguntar isso para o Fabiano. Se tem várias que têm esse pensamento. Tem muitas, na Melanésia, na Austrália, no mundo ameríndio também tem coisas mais ou menos parecidas, né? Quer dizer, é uma outra explicação, uma outra etiologia para a concepção, que não tem nada a ver com células, né? Bom, o Freud vai levantando essas questões, né? Esses são as três teorias que o Freud identifica. Ele acha que todas são insatisfatórias, por uma série de razões. E depois ele vai falar um pouquinho sobre a origem né? O segundo passo é falar da origem da exogamia. Quais são as teorias que existem na antropologia, na psicologia, para explicar a origem da exogamia? Ele fala do McLennan, do rapto de mulheres, que eu já falei. Né? Tem uma outra teoria que é bastante interessante, que acho
aparece, que é o princípio do horror ao incesto. Então, autores do século XIX diziam que as pessoas, o horror ao incesto, ou todo esse tabu do incesto, vem de uma espécie de horror natural a ideia de transar com o irmão, ou transar com a mãe, ou com o pai, enfim. Porque o princípio era assim, olha, como você convive com essas pessoas no dia a dia, e você construiu um certo laço social que não era sexualizado, era dessexualizado, isso implicava que você perdesse justamente a sua libido em relação às pessoas que você convive. Então, a ideia do incesto se torna impensável, um horror, algo absolutamente distante. Né? Então, essa é uma teoria que vingou por muito tempo, essa ideia de que o horror incesto tem uma explicação, digamos assim, entre aspas, natural, ou relacionada a uma certa ideia de convivência com a pessoa, com o parente, no caso, né? Só que o Freud se coloca uma pergunta que é absolutamente fundamental. Você fala assim, bom, se o horror ao incesto é algo que é natural ou se constrói na relação com os parentes, por que que tem uma proibição? Essa é a pergunta. Você vendo a pergunta lógica que o Freud faz, uma pergunta lógica bem simples, assim, bom, se o horror ao incesto é algo que se constrói naturalmente nas pessoas, por que Katsu tem uma proibição? Se já tem, né, se todo mundo tem horror ao incesto, não precisa proibir, né? Ao Freud chocando a sociedade mais uma vez. Mas é isso, né? Quer dizer, a pergunta que ele se faz é simples, assim, olha, mas então se é natural ter horror à ideia de transar com a irmã, com a mãe, seja lá quem for, por que que existe uma lei? Precisaria ter lei nenhuma. O horror seria natural, né? Não faz o menor sentido em termos lógicos. Tá vendo que é uma dedução lógica que o Freud faz? Mas se tem lei, se tem proibição, é porque tem desejo. Lembra lá do comecinho do Toque Tabu? Se tem lei, se tem proibição, é porque tem desejo. As leis não existem à toa. Então, Freud vai dizer assim, essa teoria não faz muito sentido em termos lógicos, né? O Lévi-Strauss vai se utilizar disso também nas estruturas elementares do parentesco. Assim, ó, Freud teve essa sacada, ele está certíssimo. Mas para que tem lei de proibição se o horror seria natural? Não faz o menor sentido. Mas é uma coisa que até hoje, no senso comum, às vezes aparece, né? Essa ideia de que o incesto seria uma espécie de horror natural. Isso implica em pensar que ter desejo né, por um certo parente é visto como algo absolutamente, né, um pecado terrível, algo da ordem do anormal, do abjeto, do horror. Eu não posso desejar nada relacionado a isso. O Freud vai dizer assim, se tem lei é porque tem desejo por trás. Então, pensem Eu bem. acho muito legal que ele fala que isso de proibir depõe contra esse argumento, né? Porque, bom, se proibir, isso quer dizer que eles querem. É Não é óbvio. nem que é indiferente, que estão querendo muito. Então, a gente tem que fazer Exatamente. alguma coisa que senão vai descontrolar isso aqui. Exatamente isso, porque esse é o princípio lógico, né? Quer dizer, se tem uma lei que proíbe, é porque tem muita gente querendo, de algum jeito. Não é assim, entendeu? Como é que é, né? Mas é interessante que essa é uma dedução lógica que o Freud tem, né? Quer dizer, ele não é necessariamente empírica. Ele pensa em, bom, vamos pensar em termos lógicos, porque que existe uma lei que proíbe. Né? Se tem lei, tem desejo por trás. Esse é o princípio, né? E, bom, o Freud vai falar isso, bom, uma bobagem. Aí o Freud, assim, descarta todas as teorias e diz assim, olha, eu não vou dar uma explicação nem necessariamente nominalista, nem sociológica e nem psicológica. Ele vai assim, eu vou dar uma explicação, entre aspas, histórica, ou histórico-mítica. Daí o Freud vai pensar assim, olha, o que eu vou dizer aqui, eu peguei do Darwin. Ele vai assim, ó, o Darwin tem um insight, né, um insight também lógico, não é empiricamente demonstrável entre os humanos, mas é um insight que o Darwin tem, olhando os grandes primatas, e a partir desse insight que o Darwin tem, o Freud vai construir o primeiro passo da hipótese dele. Vai dizer assim, olha, o Darwin pensava que, talvez, como os grandes primatas se comportam a partir da formação de horda, a ideia de que você tem um macho superior, mais forte, que tem o controle sobre todas as fêmeas,
e sobre todo o grupo, e isso você pode ver, né, isso é empiricamente observável nos grandes primatas, mas nos humanos, isso não, né, teria acontecido supostamente há muito tempo atrás, no início da humanidade. O Darwin vai falar assim, se eu vejo isso nos primatas, talvez no início da humanidade, no início da humanidade enquanto espécie, os humanos se organizavam da mesma forma, como os grandes primatas se organizam, que é justamente essa forma que o Freud vai chamar da horda primitiva, né? O macho superior, que tem o controle sobre todas as fêmeas, né? E sobre né? Toda a dinâmica do grupo, e uma série de outros machos que ficam, né? São inferiorizados, ficam numa condição inferior e sem acesso às fêmeas do grupo. Então, o Freud vai pegar, talvez essa formação em horda que se vê nos primatas, talvez esteja lá no início da humanidade. Esse é o insight que o Freud vai tirar do Darwin, né? Que eu acho bastante interessante também. E o Freud vai chamar isso de uma explicação histórica, mas ele coloca entre aspas assim, é histórica, mas não tem como ser empiricamente demonstrado, porque está muito lá atrás. Então, é assim, histórico-mítica, vamos pensar assim, né? Mas é um insight lógico, interessante, né? Bom, talvez o Darwin queira nos dizer alguma coisa aí. Ora, aí o Freud dá, aí que é legal, na parte 3 desse texto, aí o Freud dá um outro passo lógico. Aí tem a ver diretamente com a clínica. O Freud, assim, temos a horda, o princípio da horda, me parece que faz sentido. Aí o Freud vai dizer assim, olha que interessante, na clínica, tem algo que acontece muito com a clínica das crianças, ou na maneira como as crianças se relacionam com o pai. Então, o Freud percebe, através da clínica com crianças, e o Freud tem um caso muito famoso que ele escreveu sobre uma criança, chamado o pequeno Hans, o pequeno João, né? Joãozinho, e ele vai dizer assim, olha, no caso do pequeno Hans, que é o caso que o Freud trabalha, e também um outro caso que o Ferenczi vai trabalhar, né, que era um dos discípulos do Freud, psicanalista húngaro, eles vão assim, olha, tem algo ali na relação das crianças com o pai que é da ordem da ambivalência, né, de algo que é de uma ordem de extrema ambivalência, então a criança tem uma certa relação com o pai, que é uma relação de temor, de certa forma, uma relação de ódio, mas também uma relação de amor profundo, né? Então ele vai contar o caso lá do pequeno Hans, é a historinha de que o Hans, de repente, começa a ter uma fobia intensa de cavalos, ou de um certo, né, de um certo cavalo que ele vê na rua, ele tem medo que o cavalo entre no quarto dele e morda ele. Então, ele vai assim, olha, o Hans começa a ter, de repente, uma fobia extrema de cavalos, e aí, no processo de análise, se descobre que o cavalo, para o Hans, é o substituto do pai dele, né? Quer dizer, o Hans tem ele justamente desloca né? Desloca e inverte a pulsão para o cavalo, porque o Hans não consegue lidar com o fato de que, ao mesmo tempo ele ama o pai, ele também quer matar o pai porque ele deseja a mãe. O Hans deseja a mãe, ele quer a mãe, só para ele. Ele ama muito o pai também. Ele não ama só a mãe, ele ama muito o pai. Só que ele também quer ver o pai fora da jogada. Então, ele quer ver o pai morto, né? Então, no pequeno Hans, a fobia, o Freud tem uma hipótese que a fobia começa quando ele vê um cavalo caindo na rua. O cavalo cai um tombo na rua. Aí o Freud vai dizer assim, olha, o cavalo caindo talvez justamente lembre Hans, né? Lembre o Hans do desejo dele de fazer o pai cair. O pai cair no sentido matar o pai, né? Dá um tombão no pai. Então, quando ele vê o cavalo caindo, o tombo do cavalo, a partir de então ele começa a ter esse medo profundo dos cavalos, de um certo tipo de cavalo. Daí ele faz uma série de relações com o bigode do pai, né? E a parte da frente do cavalo, enfim. E então o Freud tem, né, ele vai assim, olha, isso acontece na clínica das crianças. Ele também traz um outro exemplo lá do Ferenczi, acho que é a relação com o galo, né, que o galo que ele se assusta com uma situação que o galo tenta pegar o pipi dele, né, o galo tentou me castrar. E aí
o Freud vai dizer assim, olha que interessante que existe uma relação, pela clínica das crianças, a gente percebeu que há uma relação entre animal e pai. Algum animal e o pai, ou seja, existiu, no caso das fobias das crianças, uma situação de deslocamento, né, de um certo tipo de pulsão ou de afeto, né, pode falar assim, de sentimento também a gente pode falar, em relação ao pai, isso foi deslocado para um outro animal, né? Freud vai pensar assim, olha que interessante isso, porque quando a gente fala do totem, a gente está falando de um animal, né? A relação com um animal, não se pode comer aquele animal é um ancestral. Aí o Freud pensa assim, será que não tem um pai por trás disso aí? Porque se na clínica, a gente percebeu que há uma situação de deslocamento entre o medo e a adoração, o amor e o medo e a adoração pelo pai, para o animal, será que na história do totem, ou na origem do totemismo, você não tem o mesmo tipo de deslocamento? Será que não existe algum tipo de pai primevo, pai primordial por trás do totem? Mas vocês estão vendo a assunção lógica que o Freud faz? Então ele pega, que eu acho uma coisa, não sei se você, Gabi, ou Thaís, pensaram nisso, mas assim, o que me impressiona nesse texto são as deduções lógicas do Freud, como é que ele vai montando o quebra-cabeça. Ele diz assim, olha, né, ele recusa todas as teorias, ele diz assim, olha, eu vou pegar essa coisinha do Darwin aqui, da horda, parece interessante. Ele diz assim, olha, tem uma outra coisa que eu percebi, só que foi na clínica, com as crianças. Talvez existe uma relação entre pai e animal, né? Então, pai da horda, relação entre animal e pai, opa, aparece pai nos dois casos, né? Alguma coisa tem, né? Até E porque a assim ele vai jogando. fobia, né, na infância costuma vir com o animal. Fobia de inseto, fobia de bicho, fobia. Então, e isso traz essa construção teórica a partir da clínica, né? Então, ele vem construindo ao longo, né, com a antropologia, a sociologia, mas é um caso clínico que dá, né, essa amarração, né, dá sentido para isso. E aí o Freud coloca um terceiro elemento na amarração, justamente que a Gabi está falando. Então, você temos o pai da horda do Darwin, temos a fobia dos animais do pequeno Hans. E o terceiro, assim, tem uma terceira coisa que tem uma homologia lógica perfeita, muito, muito interessante, que é o mito de Édipo. Assim, olha que interessante, assim, o caso das crianças, né, das crianças que ele analisa, tem uma questão central que o Freud depois vai chamar do complexo de Édipo, né? Já chamava na época do complexo de Édipo, que diz assim, a criança deseja a mamãe. E esse desejo pela mamãe é um desejo que a gente considera como incestuoso, né? Desejo incestuoso. Eu quero possuir a mãe, eu quero ter a mãe. Só que o grande impeditivo para a criança ter a mãe, o amor, o desejo total, né, da mãe, é o pai. Então, Freud vai dizer assim, nessa relação existe né, nessa relação entre criança e mãe e pai, nessa triangulação que a gente pode chamar, existe uma relação de disputa entre a criança e o pai pela mãe, né? Mais do que isso, aí que vai se constituir a relação de ambivalência, porque assim, a criança, claro, né, com a cuidadora mamãe, você tem justamente esse desejo de ter todo o amor e todo o gozo dela. Só que com o pai, também você tem uma relação de amor com o pai. A criança também ama o pai é um impeditivo para o desejo da criança em ter a mãe, né? E isso é muito interessante porque isso aparece muito claro no mito de Édipo, né? E o Freud vai utilizar o Édipo como esse grande mito modelo, né? A história de Édipo, né? E ele vai dizer assim, olha que interessante que a história do Édipo aparece bem justamente as duas grandes proibições do totem, que é matar o totem, matar o pai ou matar o animal, né? Para comer e fazer, né, assim, ter as mulheres do grupo. Porque a história é Incesto e isso, né? parricídio, né? Incesto e parricídio, exatamente. Né? Quer dizer, as proibições do sistema totêmico, desde o início dos tempos, são os mesmos que aparecem no mito de Édipo. Né? E o parricídio. E são os mesmos que aparecem, de certa forma, aparecem na fantasia das crianças. Quero ter mamãe, e para isso
talvez eu tenha que matar o pai, né? Então, tanto o incesto quanto o parricídio aparecem nesses 3 diferentes lugares. Vocês estão vendo o triângulo lógico que está se formando ali, quer dizer, da clínica, do insight do Darwin, né? E do mito grego. Então, ali se fecha um triângulo, assim, olha, existe uma homologia entre essas 3 coisas. O que o Freud está fazendo? Olha, assim, ó, estou construindo um argumento, olha, está ficando forte, porque isso eu estou conseguindo encontrar em diferentes lugares. Então, está fortalecendo o argumento dele, né? Para explicar a origem do totemismo e da exogamia, né? Então, é assim, ali já tem alguma coisa formada. Talvez, né, o Freud vai dizer no finalzinho lá da parte 3, assim, essas 3, tanto o mito grego quanto o insight do pai da horda no início da humanidade, né, quanto a neurose infantil, o caso da fobia infantil, eles têm uma mesma origem psíquica, né, de ordem individual e de ordem coletiva. Então, eles têm uma mesma origem psíquica, talvez uma mesma causa psíquica explique essas 3 coisas. É nesse lugar que o Freud está tentando chegar, né? Gente, até agora, uma questão que eu estou falando. Mas vocês entenderam esse triângulo, né, que se fez? Interessante, né, como ele vai construindo peça a peça o argumento dele. Eu acho isso fascinante, na verdade, porque ele tem uma clareza de organização lógica, assim, que eu assim, queria ser assim, mas eu não consigo. Mas eu queria. Como quando ele forma os casos, né, também. Ele tem essa capacidade de ir juntando e pedacinho aqui, pedacinho ali, teoria, que você fala, cara, como que ele chegou nisso? É fantástico, né? É muito Muito legal. incrível. Eu acho isso louvável. Até às vezes, quando ele... E é interessante, até às vezes, quando ele, né, assim, dados empíricos meio duvidosos, assim, umas coisas meio esquisitas, às vezes ele consegue transformar em algo interessante. Isso eu acho engraçado. Mas, enfim, esse é outro ponto. Enfim, aí, né, ó, fizemos nosso triângulo. Aí, na quarta parte, tem uma outra questão que me parece fortalecer o argumento do Freud, que é a questão do sacrifício. O problema, ou não um problema, mas algo que a gente consegue ver em todas as sociedades humanas, que é o que ele vai chamar do princípio do sacrifício, né? Todas as sociedades humanas sacrificam em um certo momento do ano, em um certo momento da vida em comunidade, eles sacrificam seu totem ou sacrificam algo para dar a uma divindade, né? Que ele vai chamar da refeição sacrificial. Ele vai dizer assim, tem um grande outro antropólogo missionário, que é o Robertson Smith, diz um cara muito interessante. Então, o Smith percebeu que em muitas sociedades humanas você tem uma certa prática ritual que acontece todos os anos, pelo menos uma vez por ano, que é uma espécie de, né, que é um sacrifício de um animal, ou um sacrifício de alguém, de um humano também, em outros casos, que tem como objetivo estabelecer uma certa relação de comunhão com uma divindade, uma relação de continuidade com o sagrado, né, que são as relações de sacrifício. Uma vez por ano, todo o clã se junta, todo mundo se junta, faz uma festa, e nessa festa eles matam o totem e comem o totem. Todo mundo tem que comer o totem. Todo mundo tem que participar do rolê. Todo mundo mesmo, tá? Todo mundo, crianças, mais velhos. Quer dizer, a antropofagia, o sacrifício tem isso como característica, assim, todo mundo come a carne. Né? É um princípio de comensalidade absoluta, né? Quer dizer, todo mundo come junto, e isso, para muitas sociedades, essa ideia de comer junto ou de fazer esse ritual junto implica numa certa ideia de fortalecimento dos laços. Nós somos parte da mesma substância. Por exemplo, o mesmo grupo totêmico, quando realiza esse ritual e come, todo mundo come da mesma carne do totem, eles estão reforçando a ideia de que eles são parte de uma mesma substância. Eles compartilham uma substância em comum, né? Que na antropologia a gente vai chamar de relações de comensalidade. E isso também generalizado nas sociedades humanas. Né? A gente pode pensar no cristianismo, né? Totalmente. Por exemplo, comer o pão, né? Que é memória de mim, que une, né? O corpo de Cristo. Então tem algo, né, disso. A própria expressão do Pensar na Cordeiro Eucaristia. de Deus que tira o pecado do mundo, né? O próprio Cordeiro de Deus. Isso.
Bom, Freud fala isso no finalzinho do texto, né? Ele elabora uma tese sobre isso. Por que que é o filho de Deus no cristianismo que se oferece em sacrifício? A gente vai chegar. Eu acho isso interessante também. Que daí ele continua esse argumento no Moisés e o monoteísmo. Ele vai pegar esse argumento e vai desdobrar ele. Mas, enfim. Mas Então, essa questão dos sacrifícios tem muito, muito espaço na Bíblia. Muito, assim, muito, sacrifícios, sim. assim. E, As sociedades inclusive, semíticas. inclusive tem. E eles tinham. O lugar que tinha, que era feito sacrifício, eles tinham que levar de um lugar para o outro e montar, assim, a estrutura e como eles iam servir, não só o sacrifício, e no caso dos santos que só entrava o sacerdote principal, eles amarravam ele com o pé, caso ele morresse. Ninguém podia entrar, tinha que puxar. Gente, esse é quase um outro universal antropológico. Você tem É formas. interessante como é igual, né? É isso que é engraçado. É, Tipo, é igual em todo lugar. e isso, quer dizer, você tem na antropologia a gente chama de variações, né? Você tem variações de uma certa prática que parece ser absolutamente universal, quer dizer, muda as combinações, o tipo de Deus e tal, se é um tipo de sacrifício, né? Se liga, não, assim, que tipo de conexão que você faz com o Deus, se é uma oferenda, se é uma dádiva, se é parte de Deus, isso varia. Mas essa prática e a festa que vem depois, isso acontece em todo lugar, praticamente, uma coisa muito interessante. Bom, um dos pilares da antropologia, da história da antropologia, é a teoria do sacrifício, também. Além do teoria do parentesco, você tem toda uma elaboração histórica da teoria do sacrifício, quer dizer, por que que as sociedades fazem isso? E tem toda uma discussão na literatura, enfim. E começou um pouquinho por essa discussão também, que o Freud também está participando dela, né? Isso que é bastante interessante. Mas, enfim, ele vai falar do sacrifício como esse momento em que as sociedades humanas se juntam, todo mundo come junto, esse totem, o totem que durante o ano inteiro é proibido, mas tem um dia que eles matam esse totem e comem para reforçar justamente os laços do totem, para fortalecer os laços do totem. Aí o Freud vai dizer assim, o que é interessante nos rituais de sacrifício é que você tem uma ambivalência que é constituinte desses rituais. Então, vai acontecer assim, sim, eles matam o totem, que parece ser um representante da divindade, uma parte da divindade, ou uma espécie de o princípio de que a divindade é o totem, e o totem, eles são parentes do totem, né, que tem uma relação de parentesco. Eles comem esse totem, e justamente por ser parente, eles choram a morte do totem, você tem o luto, mas depois do luto você tem a festa. Então, ele fala assim, os rituais de sacrifício têm uma ambivalência que é constituinte em termos psíquicos, porque todo ritual de sacrifício, você tem o luto pelo totem, e depois você tem a festa. Depois você tem a alegria, né? Primeiro se chora e depois se celebra. E Então, aqui a no Brasil a ambivalência gente está ali. conseguiu inverter, né? Primeiro o carnaval, depois a Páscoa. E de certa, nossa, bem observado. Nunca tinha pensado nisso, Thaís, bem observado. A gente parece que inverteu a coisa, né? Pode pensar no carnaval justamente como esse momento de liberação, né? Das leis, da norma social, né? Com uma inversão do mundo, que esse é um princípio do carnaval, né? Na antropologia a gente chama isso como um momento liminar, ou antiestrutural, um momento em que o mundo se dissolve, o mundo fica ao contrário, então no carnaval as leis, as normas, as leis, as regras, a moral vai para os caralho, todo mundo fica doido, e depois o mundo se reorganiza, né? É assim que a coisa funciona. Mas, enfim, o Freud foi perceber isso no sacrifício, e ele vai dizer assim, olha, guardem isso, de ano em ano, eles retomam o sacrifício. Retomam. Isso sempre acontece uma vez por ano. Por que será? Você tem, pelo menos uma vez ao ano, o totem é comido pelo grupo. Chora e depois se celebra, né? Então, guardem isso. Aí o Freud vai meter o louco. Ele vai dizer assim, olha, eu juntei essas quatro coisas e a partir dessas quatro coisas eu vou colocar a minha tese. Que ele vai dizer assim, a minha tese é que lá no início dos tempos da humanidade, ah, existia, né, um grupo humano, os grupos humanos se organizavam em horda, com um certo pai da horda, o pai que tinha o monopólio de todas as mulheres,
né? E os seus irmãos ficavam, os irmãos e filhos, homens, o resto do grupo ficava chupando o dedo. E, numa certa situação, o Freud vai pensar assim, o que eu acho que aconteceu? Pegando essa coisa do sacrifício, pegando, né, a questão da neurose infantil, do mito de Édipo, ele pensou assim, olha, o que eu acho que aconteceu? Aconteceu que, num certo momento, os outros irmãos que não tinham acesso às mulheres, se juntaram e deram um cacete no pai, mataram o pai da horta. É isso que aconteceu. Eles matam o pai da horta. Né? Então, os irmãos se juntam e matam o pai. Né? Beleza, mataram o pai. Acontece depois disso. Né? Aí o Freud se coloca assim, o ponto é, será que depois que se mata o pai da horda, aquele que tinha acesso a todas as mulheres, será que os irmãos que se juntaram para matar o pai, né, os filhos que se juntaram para matar o pai, eles vão deixar com que outra pessoa assume a posição desse pai super poderoso que tem acesso às mulheres? Será que eles vão deixar que isso aconteça? Né? Porque qual que é o princípio ali, o pressuposto lógico? Diz assim, olha, se eu mato o pai da horda, aquele que tinha acesso, o super poderoso, né? Aquele que tem acesso a todas as mulheres, mato, e aí fica numa situação de vazio de poder, digamos assim. Então, os filhos vão disputar quem vai assumir aquela posição. Só que o Freud pensa assim, olha, se alguém sempre tenta assumir aquela posição de pai, pode ser que fique uma guerra infinita, né? Que a situação nunca se estabilize, digamos assim. Então, alguma coisa acontece, né? Aí o Eu não sei Freud se vai... alguém viu, eu não vi, mas eu vi vários psicanalistas falando que aquela série da HBO, aquela Succession, retrata bem isso. Exatamente isso. Succession é uma espécie de totem tabu do século XXI. Porque a história do Succession é justamente, são três irmãos que estão fazendo de tudo para matar o pai. Só que matar o pai no sentido metafórico, claro, né? Só que nessa busca em matar o pai para assumir o controle da empresa, você tem níveis e níveis de ambivalência que eles têm que lidar na relação com o pai e na relação entre eles, né? Assim, relações de medo e de adoração, relações de amor e ódio, né? A série fala muito sobre isso, essa série da HBO, quer dizer, como é que os filhos, cada um lida de sua forma com essa ambivalência da relação que eles têm com o pai deles, né? Enfim, a série é bem legal, assistam. Eu estou assistindo agora a última temporada e tá muito boa, assim. Mas enfim, então essa é a lenda, né? Eles matam o pai, só que aí o que fazer com isso, né? Porque o Freud vai dizer assim, olha, o problema de matar o pai da horda é que os filhos, eles odiavam o pai, óbvio, porque o pai tinha acesso a todas as mulheres, ao gozo total. Só que os filhos também se identificavam com o pai. Eles também adoravam o pai, né? Quer dizer, essa é a ideia. Eles também adoravam o pai e tinham ódio do pai, né? Então, aí se encontra justamente aquilo que o Freud levanta durante todo o texto, que é justamente o princípio pulsional da ambivalência. Ali se coloca uma relação de ambivalência. Os filhos matam o pai, odeiam o pai, só que eles também têm o pai como grande modelo de identificação. Grande modelo de identificação é justamente esse pai que eles matam. Me Então, permite fazer uma pergunta? você tem amor Me e tem permite fazer uma ódio. pergunta? Diga, Davi, nesse período da diga, ordem, Davi. nesse período da ordem primordial, está me ouvindo bem? Sim, É porque de vez em quando a sua imagem está travando para mim, isso eu perguntei. Nesse período da ordem primordial, eu fico me perguntando sempre se haveria um sentimento de ambivalência neste período que Freud trata desse mito do pai primordial. Ou se a ambivalência não surgiu proveniente da culpa pela consequência que gerou entre os irmãos, do vácuo, do poder, né, que a falta do pai deixou. Eu sempre me pergunto isso. Se nesse período foi que nasceu a ambivalência, ou a ambivalência foi uma consequência do ato. Porque nós estávamos falando nesse instante aí sobre a questão do sacrifício.
Uma coisa interessante é que o sacrifício tinha que ser acordado, tinha que ser concordado por todo o clã, por todas as pessoas. E todos tinham que participar. Isso me lembrou, por exemplo, o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus é emblemático. Todos concordam. Todos gritam, Barrabás, ou seja, crucifiquem o cordeiro. E depois o choro. Então, eu fico sempre me perguntando, Totem e Tabu, acho que eu já li umas 5 vezes. E porque todas as vezes que a gente lê, a gente vai percebendo algumas nuances que o Freud coloca que é maravilhoso. E todas as vezes que eu leio, eu fico sempre com essa impressão. Se essa ambivalência estava presente antes desse assassinato primordial, ou se ele veio como uma consequência, como se chama assim, seria um protótipo do Édipo, do futuro Édipo, uma coisa pré-édipica, que a partir dali é que começa pelo processo de culpa, pela consequência gerada pelo assassinato do pai, é que se incorpora o processo de culpa. Porque eu fico pensando isso. Porque do cristianismo, por exemplo, quem redime o nosso pecado é o filho unigênito do pai. Ou seja, é necessário um cordeiro primordial ser sacrificado. E esse cordeiro, o Freud fala isso no Totem e Tabu, ele assume o lugar do pai. Né? A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo uma única coisa. E acho interessante que eu tenho uma certa dificuldade, isso é uma questão para vocês, de entender este assassinato primordial mítico que o Freud coloca como um processo ambivalente. Eu gosto muito do Darwin, e por isso eu sempre penso na questão dos símios, dos grandes símios. A relação entre o macho alfa, né, o macho forte que domina todas as fêmeas, e os outros. É uma relação bastante conflituosa, que mais parece uma animosidade geral do que um sentimento de ambivalência. Eu acho que talvez, é uma questão, é uma questão que eu me coloco. Eu gostaria de ver você comentando. Eu tenho uma hipótese. Não, eu acho que o Freud deixa, me parece, tá? Na leitura do texto, que o Freud me parece dizer que a ambivalência precede o assassinato. Sabe por quê? Ele Tem um diz, trecho, tem um Tá. trecho que é interessante. O Freud vai dizer assim, olha, quando eles matam o pai, um desses sentimentos se satisfaz, que é o ódio. Então ele vai dizer assim, olha, o que acontece? Quando eles matam o pai, a parte da pulsão ódio se satisfaz. Então, eles ficam saciados com a morte do pai. Então, a outra parte da pulsão se sobressai, que fica, que é o amor ou a adoração pelo pai. Então, o Freud vai dizer assim, por que a consciência de culpa nasce? Porque eles satisfazem o ódio, e o ódio é mitigado ou apaziguado, e a outra pulsão se sobressai, fica, que é justamente do amor, da adoração. Então, eles matam o pai, o ódio passa, só que aí o sentimento de adoração e amor fica. Então, como fica o sentimento de amor? Fica, meu Deus, mas a gente matou. Aí o Freud diz assim, daí vem o arrependimento, e do arrependimento vem a culpa. Porque não lembro que página tá? Mas o Freud faz esse caminho, ele diz assim, Tá a na ambivalência precede... 141, na edição de PDF. É 141, fez? Ele vai dizer assim, a ambivalência precede, tá lá. Quando eles matam o pai, o ódio é satisfeito, e o ódio é apaziguado, e o que fica é a adoração e o amor, digamos assim. A adoração e identificação pelo pai. Por isso vem o arrependimento, e do arrependimento vem a culpa. Isso que Freud vai dizer. Eu entendo o que vocês estão falando. A única questão comigo é a questão minha, sabe? Quando aquela questão parece que não encaixa, é se esse sentimento de amor ele precede. Aí nós estamos falando um sentimento de amor. Seria nós imaginarmos os grandes símios se amando, os machos, por exemplo, ou se ele é consequência, esse sentimento de amor, ele é consequência
ele é um resultado da consequência que foi gerada pelo assassinato do pai. Se ele não é uma consequência. É uma questão apenas para colocação. Nessa página 141, ele vai falar assim, eles odiavam, ele está contando de antes de matarem, tá? Eles odiavam o pai, que constituía forte obstáculo à sua necessidade de poder e suas reivindicações sexuais, mas também o amavam e o admiravam. Antes, Mas Então, parece que a depois ele questão vai do falar que Davi, ele mata. a questão do Davi é se quem começou primeiro, o ódio ou o amor? Parece que é mais ou menos por aí, não é? Exato. Se o Então. amor é uma consequência, como se fosse uma inversão ao contrário, ao oposto, que é um dos destinos da pulsão, mas pelo que ele escreve é que existe uma relação talvez de amor, mas que é hostil, porque é um amor que também castra, que proíbe, que limita os desejos, então uma hostilidade. E o resultado disso é uma adoração, porque aí eu coloco ele nesse lugar, né, de elevação, assim. Mas pelo que o texto traz, é como, por isso que se fala, né, que ódio e amor são as mesmas faces, são duas faces da mesma moeda. Mas se o ódio nasceu primeiro que o amor, bom, o texto apresenta ali um amor que caminha junto, na verdade, né? Não, essa parte eu entendi que o Freud coloca assim. Uma coisa que parece que sempre, para mim, não encaixa. É essa questão. Porque nós estamos falando sobre seres saindo de uma horda altamente primitiva. Nós estamos falando de uma relação de bando. Nós estamos falando de uma relação de violência e de poder, de submissão total pelo poder de morte. Eu entendo até, que a gente pode até imaginar, que aqueles indivíduos, aqueles filhos, de alguma forma possa ter um sentimento de desejo e amor por aquele ser que o amamentou, que o criou até determinada idade. Mas a minha dificuldade, eu entendo o que vocês estão falando em relação ao texto do Freud, é se isso seria possível em relação ao pai primordial. Mas por que não seria possível? Pelas próprias condições primitivas, pelas próprias condições de vida. Porque, não, mas olha que tá. Para mim, um minutinho só. Aí, nessa questão, vamos pensar o seguinte: o objeto de amor primordial de uma criança é a mãe, não é o pai. Não necessariamente. Não. O pai vem depois. Calma aí. Freud vai dizer que o primeiro tipo de laço social não é o amor objetal, é a identificação. A identificação precede o amor objetal. Sim, concordo. Né? Mas o problema é como ele se identifica. Como ele se identifica com um ser que priva ele do seu gozo. Num período daquele. Bom, então, mas essa é uma boa questão que você está colocando, de fato, em termos, né, históricos e termos lógicos, né? Mas eu acho que o meu ponto é uma boa questão, mas tem dois... Eu não estou discordando. Não, sim. Bem claro. Apenas uma coisa... Mas acho que tem dois desafios aí. Então, mas acho que tem dois desafios aí. Acho que tem um desafio que é um desafio, digamos assim, histórico-antropológico. Porque o primeiro ponto que o Freud está falando de um mito, de algo que não se sabe se essas relações de fato aconteceram. Um insight mítico, né? Mas pelo fato de ser um insight mítico, empiricamente isso é algo difícil de ser pensado. Mas é um bom ponto, de fato. Mas é difícil de ser pensado. Mas o segundo... diga. A consequência evolutiva que acontece com o nosso complexo digérico, que acontece com nossas crianças, não altera. Esse fato que eu coloquei não altera o resultado, né, futuro. Pode falar. Não, então, acho que esse é o primeiro ponto. Né? Quer dizer, o Freud talvez não tivesse muito... Eu acho que ele não estava preocupado em pensar justamente, bom, qual relação de identificação que precede historicamente ou logicamente, ou com a mãe ou com o pai, na ordem primitiva. Até porque não tem como se observar nada na ordem primitiva, porque a ordem primitiva é impossível de ser observada, porque ela é um mito, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, tem um primeiro limite ali para o Freud, né?
talvez não fosse nenhuma preocupação dele. Até porque é impossível de ser observado, né? Digamos assim, empiricamente, não sei se empiricamente é a palavra, mas historicamente falando, né? Esse é um insight lógico, né? E tem, eu acho que tem esqueci do segundo limite que eu ia falar, mas enfim. Mas eu acho que esse primeiro empecilho, digamos assim, me faz pensar que isso não era necessariamente uma preocupação do Freud, porque eu acho que aí nesse mito da horda tem um pressuposto fundamental antropológico do Freud, que tem a ver com a própria teoria sobre a natureza humana que o Freud constitui ao longo da vida dele, que é a ideia de que, olha, as pulsões são, em sua essência, entre aspas, ambivalentes, né? O Freud vai dizer, por exemplo, nas pulsões, o Freud vai dizer assim, olha, o amor e o ódio têm origens distintas. Provavelmente, em termos lógicos, o sentimento de ódio é anterior ao amor. O Freud vai dizer isso nas pulsões. Só que em um certo momento, eles se encontram e se constituem mutuamente, né? Ele vai assim, olha, o ódio nasce justamente da relação das pulsões, que o Freud chamava das pulsões de autoconservação naquela época. Depois ele vai mudar a teoria das pulsões dele, né? Ele vai dizer assim, o ódio nasce justamente da recusa em relação aos perigos do mundo exterior. Então, tudo aquilo que está fora de mim, né? Porque o bebezinho era, né, autoerótico, se satisfazia a si mesmo, depois tinha a si mesmo como objeto sexual. Então, tudo aquilo que é exterior é perigoso, potencialmente perigoso, então eu odeio tudo aquilo que vem de fora. Então, em termos lógicos, né, do aparelho psíquico, o ódio talvez anteceda o amor. O amor objetal nasce depois, primeiro como amor a si mesmo, né, narcisismo, e depois se passa para os objetos do mundo. Mas em um certo momento do campeonato eles se encontram, né? Eu acho que ali no Totem Tabu, o Freud está pensando assim, olha, ambivalência, amor e ódio nessa relação é constitutiva dos seres humanos. Assim, é isso. Não sei se o Freud está muito preocupado em definir a anterioridade lógica lá da horda primitiva, do amor e do ódio. Eu acho que é uma boa questão que você se fez, mas eu não sei se o Freud estava preocupado com isso. E também pelo fato de ser um mito, não sei até que ponto isso implica ou bate na teoria dele, na hipótese dele. Quão isso Na é importante verdade, para a hipótese, né? Não eu sei, estou uma pensando questão. aqui que eu não sei se tem como existir um sem o outro, pensando no princípio de Questão. identidade, né? Por exemplo, Mas é mas lembra que eu ódio queria porque não é o amor, então eu acho que talvez seja algo, por exemplo, quando um existe, o outro já tem que existir ao mesmo tempo. Faz sentido. Mas Até o Tanto Freud, porque se a depois gente... vai usar o amódio, né? Ele vai usar a mas, mesma palavra para incluir os dois. Sim. mas o Freud, em trabalhos anteriores, ele mesmo disse que o ódio antecede. Então, mas se a gente Isso, for... mas eles se encontram, né, num certo momento. Sim, Se a isso é gente, inquestionável. se a gente Isso é pensa parte na... inquestionável. Desculpa, Uhum. Davi. Se a gente Foi, pensa... desculpa, pode Porque você está continuar. falando de uma questão primitiva ali do mito. Se a gente pensa na constituição do sujeito, do bebê, ele tem uma identificação com a mãe, nessa unidade, mas aí ele precisa da separação, que é baseada no ódio, então a gente pensa nas pulsões hostis, como o Fabiano estava dizendo, para se separar. E ele reconhece o amor a partir disso, mas não que não exista no teor da identificação. Então, quando a Thaís coloca que um é necessário para que o outro exista, né? A gente só reconhece o outro quando a gente o perde, digamos assim. Então, eu acho que o reconhecimento do sentimento de amor, ele sim pode vir posterior ao sentimento de ódio. Mas não que não exista já. É que não há uma diferenciação. Eu não me diferencio do outro. Isso pensando na constituição do sujeito, né? Do bebê. O bebê depende da mãe, o bebê é um só com a mãe, é preciso ódio para que ele se separe, né? Então, chega um momento que o movimento ali de como se o mal estivesse fora, como se precisa haver uma separação. Então, quando a criança sente raiva, é bom, né? Fala, nossa, a criança sente raiva de nada. Não, ela tem que dizer não, ela tem que se separar dessa mãe, ela tem que ter raiva da mãe. E aí ela reconhece o amor, aí vem a culpa, e o sentimento de culpa é reconhecido. Até então não era. E o amor, que antes era identificação, passa a ter um outro nome, né? O amor. Mas sim, Freud, em alguns momentos, diz do ódio que antecede, mas eu penso muito nisso que antecede o reconhecimento do sentimento.
Eu só reconheço que existe amor quando eu sinto ódio, entende? Quando eu consigo perder aquilo, não sei, tô também aqui devaneando sobre isso. Eu acho que talvez se a gente for pensar um pouco mais igual o Lacan, num tempo cronológico, foi o que eu pensei, porque no sentido de não é um depois do outro, nem na constituição do sujeito, né? Não é evolucionista, não tem cronológico, porque senão a Uhum. gente teria que hierarquizar os sentimentos no sentido de um é primitivo e o outro, então, se ele vem depois, ele foi necessário algum tipo de desenvolvimento, eu elaborei ele depois. Eu acho que é nesse sentido de que tem um, depois tem o outro, É. meio que junto, assim. Bom, isso é interessante, né? A anterioridade cronológica, anterioridade lógica, que tem uma série de implicações se pensar em relação ao tempo, ou num princípio lógico, né? Um seria feito do outro por uma questão lógica, não somente cronológica, né? O que vem antes e depois, porque isso não tem como aferir em termos empíricos, né? Quer dizer, isso que é interessante. É toda uma dedução lógica que o Freud está fazendo a partir de uma certa imagem, ou de um mito, de um mito, história, né? Assim, uma história evolutiva, mas que também é um mito, de certa forma, né? Quer dizer, isso que o Freud está se utilizando como ferramenta de pensamento. Mas é uma boa questão, Davi. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei legal que eu nunca tinha pensado nisso. Você me fez pensar sobre isso, inclusive. Achei interessante. Mas não sei até que ponto isso, né, se implica na teoria do Freud em relação ao pai da ordem, né? Não, implicar não implica, é isso que eu estou falando. O desenvolvimento humano, dos dois sentidos, quer seja o ódio tenha sido precedido, e o amor seja uma consequência até do ódio, vamos colocar assim, não implica, os dois sentidos não implica. Não implica com o desenvolvimento que se seguiu, a formação do mito, a formação do totem, mais tarde a formação dos mitos. Isso não implica, necessariamente não implica. É apenas uma questão que muitas vezes algumas pessoas me perguntam isso, que também tem esse estranhamento. Na clínica, isso aparece porque, na verdade, tem uma pergunta antes disso, né? Se o amor começa. O que é o amor? Porque na clínica, se alguém aparece e diz, eu não me sinto amada, a pergunta natural é, o que é se sentir amada? Como você se sente amado? Porque você entende que é amor. Porque isso não é um conceito dado universal, objetivo. Interessante, Então, né? cada pessoa sente e tem consequências patológicas, né? Porque a partir do desenvolvimento, não desenvolvimento, que é uma palavra ruim, né? Mas o percurso da criança, tem gente que chega na vida adulta com uma ideia de amor associada à violência. Então, bom, a pergunta daí fica em xeque, né? Porque, bom, se ela acha que o amor é violência, e a gente for pôr no senso comum violência é ódio, então bagunça mais ainda do que ou começamos com amor ou começamos com ódio. E tem outros termos aí dentro também, né? União, separação, né? Quer dizer, enfim, uma boa discussão. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa, dessa coisa do pai da ordem, né? Que o Freud vai... Porque, assim, quando o Freud cria essa teoria, ele vai dizer, bom, essa historinha que ele conta do assassinato do pai, e aí, né, se mata o pai, o ódio se satisfaz, mas aí se arrepende, se cria consciência de culpa, e a partir de então, o pai morto se torna mais poderoso, porque em cada um que matou o pai, se introjeta justamente, né, ou se relembra e se introjeta essa culpa, né? O pai, de certa forma, como é uma relação de identificação, né, se mata o pai, então todo mundo fica com um pedacinho do pai para si, de certa forma, se constitui essa relação de identificação, e a autoridade do pai, a adoração do pai é introjetada em cada uma dos irmãos. E aí se implica que, né, qual que é a consequência disso? Que essa posição de pai primordial, essa posição do pai poderoso, pai todo-poderoso não pode mais existir. A gente tem que acabar com essa posição. Né? Ninguém mais pode assumir essa posição, porque o pai só teve um, e o pai morreu. Então ninguém mais vai conseguir assumir a posição do pai. Então a gente vai ter que se reorganizar de uma outra forma, né?
E a partir daí que o Freud justamente tem como, né, consequência a ideia de que talvez ali que a sociedade começou, né? Vamos pensar assim que a passagem da natureza para a cultura, de certa forma, porque a exogamia se institui, o incesto se institui, a partir de então os homens passam a casar para fora, porque se mantém o respeito ao pai em relação às mulheres do clã, né? Como todo mundo passa, né, a introjetar essa autoridade suprema do pai morto, eles continuam respeitando as regras em relação às mulheres, né? Então, não, ninguém vai ficar com as mulheres do clã. Então, isso implica que a gente case para fora. A gente vai ter que ir para fora para casar, né? E a partir desse, né, quer dizer, tem um outro autor depois, né, sempre fala do Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss justamente vai pegar esse insight do Freud para dizer assim, olha, o Freud teve essa sacada, porque talvez foi a partir daí, né, a exogamia, quando se instituiu o incesto instituiu a exogamia, foi a partir daí que as sociedades humanas talvez tenham começado, porque elas se obrigaram a fazer relação, né? Quando os grupos humanos se obrigaram a ter que olhar para fora e a trocar mulheres, talvez se instituiu aquilo que a gente vai chamar posteriormente de cultura ou de sociedade, né? Quer dizer, essa é a tese do Lévi-Strauss, mas ele pega o insight do Freud. Então, como todo mundo continua respeitando a autoridade paterna, né, do pai morto, no caso, é muito comum na neurose obsessiva isso, inclusive, né? Eu sempre lembro do Homem dos Ratos, o pai morto que tinha uma autoridade ainda maior porque ele estava morto, fez com que essa posição do pai supremo, o pai que gozava de todas as mulheres, fosse eliminado e uma outra organização se constituísse, né? Se casasse por fora e assim a sociedade começa, as sociedades humanas começaram, né, de certa forma. Passagem da natureza para a cultura, como a gente diz na antropologia, né, seria o grande símbolo da passagem da natureza para a cultura, né, de um estado de natureza, né, para um estado de cultura, de sociedade, de trocas simbólicas, troca de mulheres. Isso vai ser desenvolvido depois pelo Lévi-Strauss. Mas, enfim, essa é a historinha que o Freud conta. Interessante que o Freud vai dizer assim, olha, lembra lá dos sacrifícios humanos que o Robertson Smith tinha observado em todas as sociedades humanas? Esse momento do sacrifício, esse momento da festa sacrificial, nada mais é do que uma espécie de retorno do recalcado, do pai morto. Então, esses momentos sacrificiais é a lembrança de que no início dos tempos matamos o pai. Então, uma vez por ano a gente lembra, comendo totem, celebrando, cada um pegando seu pedacinho, chorando pelo totem e depois celebrando, né? Assim, o Freud está explicando também não só a origem da sociedade, como a origem da religião, pelo mito do pai da horda. Você está vendo? Quer dizer, o mito do pai da horda tem como centro a origem dos sócios, né, das relações sociais, porque você casa para fora, mas também a origem do pensamento religioso, né? Que é a partir daí que a gente vai se criar uma festa, um ritual, que de ano em ano vai, né, vai dar uma relembradinha, um retorno desse recalcado que ninguém mais lembra, que é o período em que se matou o pai. E o Freud vai do messianismo das religiões monoteístas. Fabiano, tá travando? Você consegue falar de novo? Eu acho que o sinal tá fraco. A gente vai ler ainda, né? Mas eu acho... Desculpa, gente, que a minha internet... Não, mas ela falou... Vamos ver se ele consegue recuperar aqui o sinal. Provavelmente ele vai entrar por outro. Aí. Voltei. Cadê? Voltou. Não, que a minha internet hoje não tá legal. Foi você falar mal do pai da horda, não? Aí a internet. Olha o castigo. Eu tava mesmo.
Eu esqueci o que eu estava falando, mas enfim. Ah, não, lembrei. Falando sobre o sacrifício, Fica né? sem o, fica Mas é sem o isso, o vídeo, sacrifício Fabiano, para ver se fica melhor. Só fica com áudio, tá, talvez melhore. tá melhor, gente. A minha está muito instável, né? Estão me ouvindo bem? Sim, sim, agora a gente está te ouvindo. Beleza. Não, o ponto eu ia falar só sobre o sacrifício e os ritos religiosos como essa lembrança do pai da ordem, né? Como uma espécie de retorno do recalcado. Enfim, aí ele vai para outras coisas. Bem, mas acho que é isso, gente. Eu falei um monte de coisa. Não sei se alguém tem alguma questão a fazer. Taiapi, sei lá. Dou a palavra a vocês. Bom, acho que esse texto, ele traz muito, não só sobre a questão da formação, né, da civilização, mas sim a gente pensa essa maneira como Freud mitologicamente pensou, né, essa formação da cultura, mas também eu penso o quanto que o que é mitológico hoje nós vemos como funções, né, então a função da mãe, a função do pai, então o Édipo que aparece ali como o desejo pela mãe, o ódio pelo pai, que a gente já não fala mais da figura paterna enquanto aquele homem que sustenta a casa, mas tudo aquilo que tira a mãe, né, dessa criança, mas como mitologicamente ele consegue constituir essas primeiras relações e pensar a formação da neurose, né? Porque se ele vai trazer, que a gente estudou lá atrás, a religião como uma grande neurose, a formação totêmica, edípica, ela também é formadora da neurose, né? Porque você precisa, a neurose, o neurótico precisa de um mestre, o neurótico precisa de um totem, né? Com quem ele se relaciona, quem ele nega, quem ele coloca como mestre. Então, essa relação ambivalente é muito interessante porque ela aparece na clínica não só nas relações amorosas, de trabalho, de amizade, mas como o neurótico dá esse lugar para o outro, né? E outra coisa interessante é que ele põe o pai ou a figura do homem, né, como aquilo da... Porque naquela época, que outra coisa tinha para tirar a mulher de papel de mãe ou de qualquer outra coisa se não fosse o homem, né? Naquela época, de fato, era a única influência que ela tinha quase nenhum direito, então ela não pensava em trabalho, principalmente quem ele atendia, né? Branco de classe média, se você da periferia ou negras, a gente podia até pensar que tinha algum tipo de trabalho mais escravizado, mas naquela época a clínica dele era totalmente mulheres que ficavam em casa, vivendo em função dos seus filhos e dos seus maridos, e bom, o que o meu pai, tanto são, bota pai maravilhoso, né? Sujeita ao pai e sujeita ao marido, né? Então, ele deu alguns avanços, mas nesse texto dá uma incomodada quando começa a trocar mulher com o clã do lado, o pai que quer ficar com todas as mulheres, A mulher é um dá uma objeto, né? incomodada. Opa, Eu como opa. mulher fico incomodada, né? Tipo, como assim trocando mulheres com os clãs? Porque não os homens? Como assim Não, Então, o mas pai isso que na quer todas as história, mulheres? mas isso não vai longe, né? A mulher era moeda de troca. Em coisas muito menos antigas né? E o Fabiano vai poder dizer muito melhor. Mas só para poder amarrar, eu acho muito interessante como a partir disso, e a gente pensando em Lacan, né? A, a maneira como o sujeito lida com a lei, vai dizendo da tua estrutura psíquica, né? Então, isso que fala do retorno, do mito, aí a gente pode pensar o mito do neurótico, né? Mas como esse mito da relação com a lei, e essa lei que faz o recalque, né? A partir do recalque de um desejo diante de uma lei, então não cometo incesto nem o parricídio, porque há uma lei, não porque eu desejo, tanto que é insuportável, né? Quando a gente fala disso, as pessoas falam, imagina, eu nunca imaginei ter uma relação incestuosa, imagina, porque é tão incabível socialmente, culturalmente, é um pecado, tão pecado, sabe aquele negócio que é na igreja no cristianismo tem, né? É pecadinho, pecadão, parece que eles são pecadão, né? Esse não tem perdão. Então, é tão insuportável que há um recalque, inclusive, desse desejo. E aí volta como sintoma neurótico, né? Mas também não só a relação com o desejo, mas a relação com a lei. E aí a gente vai pensar, né, da negação da lei,
denegação, da rejeição, e como cada estrutura psíquica vai se constituindo a partir dessa relação com a lei. Né? Ela acaba de dizer da lei enquanto linguagem, a gente vai entrando em outro lugar. Mas como que o mito vai dizendo, o mito do Édipo e do totêmico, sobre a lei, a cultura, a maneira como são transmitidas, pelo menos no Ocidente. E é o sintoma dos neuróticos que a gente mais vê, né? Como tô aqui castrado, mas deve ter um pai da horda primeva que que esse outro, bom, ele tá feliz da vida, fazendo tudo que ele quer, ele tem acesso a absolutamente tudo, e é por isso que, bom, se é possível, o problema tá aqui em mim, então quer retornar àquele tempo em que, bom, teve um tempo que tudo era maravilhoso, teve um lugar que tudo era maravilhoso, tem algum jeito, alguém, ou em algum momento que eu quero voltar, ou chegar lá e que tudo estará perfeito. E por ser um mito, obviamente, isso não é possível. Onde se tem essa completude, né? Que é justamente a ausência do pai, que fica representado pelo totem, né? Por aquela construção, é que começa uma relação de uma ausência e presença, né? Então, existe uma presença ausente, ou uma ausência presente, né? E nada mais é isso da culpa que o neurótico sente do pensar, né? Pensar já gera culpa, então ele tem ali um pai castrador ali, você não pode sequer pensar. Né? Eu tenho pacientes que sonham que não conseguem contar na sessão, não, mas isso é muito horrível, meu sonho, eu me sinto mal pelo que eu sonhei. É tão insuportável se responsabilizar por algo que ele produziu, né, que essa ausência presente, né, então, essa figura que está ali às voltas do neurótico, né, que, bom, é parte dele mesmo, né, mas que ele precisa colocar em alguém, né, então, a gente vai ver uma neurose obsessiva muito grave, ou pensar, né, de alguém tá vendo, tá sendo perseguido, que isso não aparece na psicose, né, mas na neurose obsessiva do cara que precisa esconder as câmeras do computador, porque senão alguém tá vendo, tá invadindo, conspiração e por aí vai, né? Alguém será que tem uma pergunta? Gente, aproveitem Fabiano, que eu fiquei entusiasmadíssima que a gente lê com ele esse livro. Qualquer questão antropológica, aproveitem. Pessoal, boa noite. Eu ia falar Olha, que Diga, João. é, João? isso, João. Desculpa, tá, a câmera não está ligada, mas eu pensei numa questão que eu não sei se vai pelo caminho da antropologia, né, como a Thaís colocou, que é a questão do sobrenome de família como fazer conexão com o nome do pai, né, como conexão que me fez pensar, né, me fez pensar nisso, como se o sobrenome fosse esse totem que os filhos carregam, que é levado para frente. Não sei se eu estou no caminho certo do pensamento. O que é que vocês me dizem? Acho que pode ser, mas Ia falar. pode ser. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Acho que não tem como determinar isso. Pô, Tipo, se for em todos pensar, os casos ou não é em todos os casos. se a gente pensa na questão cultural, uma cultura patriarcal, né? Sim, a mulher ela foi retirada historicamente, né? Na Bíblia tem poucos relatos de mulher. Na história, né? Muitas mulheres, por exemplo, escreviam e os homens tinham a autoria, né? Das produções. Então eu penso sim, como uma possibilidade cultural, ainda que implícita. E hoje, muitas mulheres exigem que os filhos também tenham seus nomes ali postos, né? E eu acho que o Fabiano vai poder dizer disso também, porque as construções familiares, né, muito se queria ter homens para propagar o nome do pai, né, do homem. Então, ter mulher era um fracasso.
ter homem era um Sim. sinal de virilidade, de poder. Então, passar o nome, imagina, tipo, se você tem uma família só de mulheres, nessa ordem cultural, o nome desse pai sumiria na história. Então, tem uma questão dele continuar através desse nome. Se tem uma questão totêmica, eu acho que a gente fala dos romances familiares, né? Essa figura totêmica, né? Esse símbolo, ele continua. Então, tem famílias que estão ali totalmente às voltas com um avô, com um bisavô. Isso se a gente for pensar o mito enquanto um homem, tá? Porque a gente pensa enquanto função hoje. Mas, historicamente, se a gente pensa nesse lugar onde a mulher, né, essa época em que a mulher não tinha um lugar, e que o nome do homem, o sobrenome posto do pai, o fazia se perpetuar, eu acho que sim, a gente pode pensar numa relação totêmica, talvez, mas dessa lei, né, que... Eu acho que pensando numa civilização europeia e ocidental, do que a gente está Sim, acostumado, acho que sim. sim, eu não sei se o Fabiano deve ter conhecimento de outros tipos de civilização, né, outras culturas para dizer, porque, bom, pensando no caso do específico do sobrenome do pai, se alguma cultura que seja matriarcal, isso já não funciona do mesmo jeito. Isso varia, na verdade, né? Sociedade é que a gente fala sobre sistemas de linhagem, isso a gente chama nas teorias de parentesco. Então, sociedades que se constituem por linhagem materna ou paterna. Linhagem materna significa que os direitos jurídicos, os direitos sociais, passam pela família da mãe ou pela família do pai. Então, por exemplo, tem sociedades africanas em que os direitos de propriedade, nomes, são passados do tio materno, olha, é um homem, do tio materno para o filho da irmã. Isso seria uma cidade de linhagem materna, a cidade via paterna, de pai para filho. Então, isso varia imensamente, né? Ponto que eu fiquei pensando, Thaís, você falou sobre a troca de mulheres, isso dá uma treta na antropologia nos anos 70, que justamente as antropólogas feministas vão colocar justamente essa questão. Por que só se troca mulheres? Será que isso é empiricamente observável em termos universais? Não seria a mulher vista como objeto de forma em todas as sociedades humanas? O que significa isso? Se torna um problema para a antropologia nos anos 70 fundamental. Assim. Por que sempre são as mulheres que são trocadas? Aí você tem uma treta monstruosa e eu acho que até vale um pouquinho dessa treta, né? Mas aí, enfim, tem ações interessantes. Tem um texto muito famoso de uma antropóloga americana chamado Tráfico de Mulheres. Gayle Rubin, uma antropóloga feminista norte-americana, e ela faz justamente uma crítica tanto ao Lévi-Strauss, por essa ideia da troca de mulheres, mas também faz uma crítica à psicanálise, a partir dos mesmos fundamentos. Faz uma crítica ao Freud e ao Lacan. Vale a pena esse texto, inclusive. Até tem algumas coisas que eu não concordo tanto, mas o centro do texto é bastante interessante, assim, eu acho bastante pertinente. Mas eu fiquei pensando, só para terminar, essa coisa do mito, né, do pai da horda, interessante como lá na frente o Lacan, quando vai pensar a sexuação, ele, de certa forma, tem o mito da horda primitiva como modelo, porque o Lacan vai pensar a maneira como as pessoas se escrevem na linguagem, né, como é que elas vivem esse mundo e as relações humanas. Ele vai chamar das modalidades de gozo, como é que as pessoas constroem seus circuitos de satisfação. Né, que o Freud vai, de um lado, ele vai criar o lado homem, e o homem, de certa forma, é como certas pessoas organizam o seu gozo a partir da ideia do quero ser o pai da horda, ou o outro é o pai da horda, mas eu queria ser, ou eu estou buscando esse lugar de qualquer jeito, o lugar da completude, o lugar desse gozo primordial, que é o lugar que para onde a gente sempre quer voltar, né? É um tipo de modalidade de gozo, que, né, como sujeitos são constituídos por Lacan. Então, assim, olha, tem uma certa forma de como a gente organiza e calcula o nosso gozo, para usar o termo lá do Dunker, que é, de certa forma, o wannabe pai da horda. Eu quero ser. O meu sintoma está vinculado a isso. Eu faço de tudo, né, inconscientemente. Tem uma série de coisas que eu vivo, faço, penso, minha fantasia organizada, para, de certa forma, assumir esse lugar do gozo primordial. Né? Eu quero ter acesso a tudo, assim, a castração. O problema é lidar com a castração e a forma como se lida com o fato de que a gente é castrado.
Que a gente justamente não pode assumir esse lugar. Não tem como. Desculpa. Né? Coisa assim. Mas, enfim, isso tem implicações para a história da psicanálise, né? Como um todo. Eu estou fazendo parte de cartel sobre sexuação, eu estava lendo a tábua de sexuação, gente, isso aqui é totem tabu 100%, de certa forma. Tem ali no fundo um pouquinho de totem tabu. Mas, enfim, é outra discussão. Né? Mas a maneira como a gente constrói nossas fantasias, a maneira como a gente organiza nossos circuitos de gozo e satisfação, com esse mito, de certa forma. Né? Esse mito ajuda a gente a pensar sobre isso, sobre esse lugar. Né? Acho que é isso, gente. Não sei, mais alguma questão? Eu estou muito feliz que a gente terminou esse texto, gente. Muito feliz mesmo, porque fico bem satisfeito, assim, é um texto longo. Pessoas, eu acho que se atrevem a ler esse texto inteiro, assim, conheço poucas pessoas que leram esse texto inteiro. Então, eu acho que foi uma grande vitória, assim, não sei o que vocês acham, Gabi, Thaís, achei bem massa. Sem dúvida, ainda mais porque a gente fala sempre disso, né, Fabiana? De voltar a ler os textos de Freud. E as pessoas estão procurando cada vez mais, ou tudo muito mastigado, né? Ou por pressa mesmo, preciso entender a clínica, vou voltar no mito, né? E já passam para coisas ali mais, talvez, atuais, mas isso é muito primordial, né? Ele está muito, ele em base, como você disse. A partir daí a gente pode pensar muitas outras coisas. Então, voltar é um exercício necessário, né? Legal. Então é isso, gente. Thaís, né? Só para confirmar, nosso próximo texto é Considerações sobre a Guerra e a Morte, isso? Isso. Não, né? A Texto de divisão tá certinho lá 1915. no grupo. Legal. Então vamos para o texto das Considerações sobre a Guerra e a Morte para pensar a relação entre indivíduo e sócios e outras coisas. E depois a gente vai ler que é a continuação lógica do Totem Tabu, que é o Moisés e o monoteísmo, né? Então é isso, gente. Bem animado para esses encontros. A gente agradece muito os comentários, a gente agradece muito a participação. Eu fico bastante feliz de falar sobre isso. E muito me faz pensar sempre. E a gente se vê daqui a 2 semanas, né? É isso aí, gente. Então, boa semana para vocês. Bom Sim, feriado. falar, gente, obrigada. E cuidem. Boa noite a E todos. até. Boa Até noite, mais. gente.